Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído no pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos. É o fruto dos nossos lábios. Prezados irmãos e irmãs, querida família Betânia, querida família Canção Nova, que alegria para nós, comunidade Betânia, podermos estar mais uma vez aqui celebrando o nosso Na Trilha da Cura. Temos aqui já algumas caravanas que vieram de alguns dos nossos recantos, temos alguns ainda na estrada, mas o fato é que esse final de semana, e eu fico imaginando o Padre Léo lá no céu, feliz, contente, alegre, sorridente, ele que amava e ainda ama tanto a Canção Nova, ele nos alegrando por ver nós, seus filhos, aqui nesse lugar, bem pertinho do Monsenhor Jonas, e sobretudo podendo rezar e refletir num tema tão importante, nesse tempo forte de Quaresma: família, lugar de reconciliação. E como nós precisamos que nossas famílias voltem para Deus, escutem a Deus e, sobretudo, obedeçam a Deus. E tudo começa, coloque a mão sobre o seu coração, bata no peito e diga: tudo começa comigo. É bem isso mesmo. Diga para quem está do teu lado: começa com você. A conversão da tua família começa com você. Não adianta
esperar de fora. Nada muda fora de nós, se não mudar primeiro dentro de nós. É essa a tentação que a gente tem, que o outro mude. Por isso, cai forte no nosso coração esse apelo de Oséias na liturgia de hoje. E veja, nada foi combinado, é providência mesmo. Como diria o Padre Léo, no máximo, Deuscidência, né? Então, é Deus mesmo dizendo exatamente como nós devemos iniciar esse nosso na trilha da cura. Veja, iniciar no dia em que a Igreja Universal, bem entendido, a Igreja, à luz daquilo que nos pede o Papa Francisco, 24 horas de oração, 24 horas de adoração, 24 horas de comunhão ininterrupta com Deus. E quem acompanhou a Canção Nova hoje viu que hoje, desde as 7 horas da manhã, não se parou de rezar nesse lugar. E nós estamos nesse movimento. Aquilo que o Papa Francisco pediu, que nós estivéssemos em oração, em vista do quê? Da nossa conversão, da conversão da nossa família, porque nós queremos a conversão do nosso mundo, nós queremos a conversão do nosso Brasil, não queremos? Aliás, queremos, não precisamos, é ano de eleição, não sei se vocês sabem, é ano de eleição, nós precisamos da conversão do nosso Brasil. Ninguém aguenta mais do jeito que está, mas o apelo da igreja é claro: conversão, passa pelo coração, não é proposta nem direita nem de esquerda, é proposta de coração convertido e transformado. 24 horas de oração pedindo conversão. A nossa conversão, a minha conversão, Padre Vicente, a minha. Depois, iniciar com essas leituras da sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Esse grito de Oséias. É preciso voltar ao Senhor, voltar para encontrar as palavras do Senhor. As palavras do Senhor que estão aí sendo ditas e que nós precisamos acolhê-las e voltar para elas. Esse texto forte de Oséias 14, do versículo 2 até o 10º, fala exatamente isso, que Deus pede que nós voltemos a Ele, e quando na palavra se fala em volta, o tema é esse: conversão, conversão de mente, de mentalidade, conversão das nossas ideias pré-concebidas, das nossas ideias tortas, distorcidas, das nossas ideias, muitas vezes pré-conceituosas, conceitos que a gente coloca antes, nos desprovindo daquilo que é o ensinamento de Deus, o ensinamento do Evangelho. Conversão de mentalidade, porque muitas vezes a palavra é essa: a nossa mente está contaminada pelas ideologias que o mundo impõe goela abaixo nas nossas famílias, contaminada por aquilo que de forma acrítica nós vamos bebendo nos meios de comunicação, contaminados muitas vezes porque como católicos relaxados, desculpa dizer, mas é verdade, muitas e muitas vezes como católicos relaxados, nós nos acostumamos a beber em qualquer fonte, em qualquer pocinha. Outro dia passeando, esse ano que passou, tive algumas perdas. Eu perdi sobretudo a cachorra que eu ganhei de presente do Padre Léo, a Rebeca. E aí, muito desgostoso, perdi a Rebeca, aí entrei naquela: nunca mais vou ter cachorro.
porque eu senti muita falta da Rebeca. Mas só que eu não resisti. Passei num dos recantos, e aí tinha uma ninhada lá de labrador, veio uma pequenininha, pulou no meu colo, aí eu falei, acho que ela me escolheu. Já catei a cachorra para mim, e para tristeza e desespero do Padre Lúcio e do Padre Hélito, levei para casa. Gente, a cachorra é um terror. Eu tinha posto o nome nela de Kiara, Clara, Santa Clara, mas a cachorra é um terror. Não combina nada com Santa Clara. Desbatizei. Pus Diana, porque pelo menos é um nome mais fogueteiro, né? Me perdoem as Dianas, mas eu acho que é um nome mais fogueteiro do que Clara. E pus Diana. E aí passeando um dia com a Diana, tinha chovido, estava cheio de poça de barro. Eu tinha acabado de dar de comer e dar água para ela beber. Mas a bandida insistia de entrar na poça de água suja e beber daquela água suja. E eu falava com ela, Diana, não pode. E ela não me obedecia. Eu falava, não pode, Diana. E ela não obedecia. Aí tive que catar, porque quando a gente quer tirar o cachorro, tem que pegar aqui atrás da nuca, né? Assim não machuca. Peguei a filhotinha, tirei da pocinha, levei para a Ana. Primeira chance que ela teve, ela voltou para a poça suja. Eu tive uma visão. Nós católicos somos muitas vezes assim. Infelizmente. A gente deixa a água limpa para displicentemente ir beber em pocinhas de água suja. E nesse final de semana, nesse da trilha da cura, nesse tempo forte de reconciliação, é importantíssimo que nós tomemos consciência disso, porque a conversão, esse apelo de volta, é um apelo de purificação da nossa mentalidade, das nossas ideias pré-concebidas, das nossas ideias influenciadas, eu diria, encardidas, para usar uma linguagem do Padre Léo, onde tem de fato o toque, a mão do encardido nessas ideias. E aqui a gente precisa, sobretudo na nossa família, hoje refletir muito, e não faltam conteúdos. Quanta reflexão para a nossa família sobre a necessidade da conversão da mentalidade. Esse ano teremos um encontro com o Papa, lá na Irlanda, em Dublin. Encontro com as famílias, para que a gente possa olhar para a alegria do Evangelho nas famílias, porque é o Evangelho referencial para purificar a nossa mentalidade, conversão da nossa mentalidade, conversão dos nossos sentimentos. Sim, conversão dos nossos sentimentos, sabe? Perceber que nós não somos os nossos sentimentos. Aliás, vamos remodelar. Os nossos sentimentos são importantes, ajudam a nos formar, mas eles não são a verdade. Muitas vezes os nossos sentimentos, eles vêm sobre nós machucados, feridos, frutos da construção da nossa história, fruto da educação que tivemos, e muitas vezes por conta desses sentimentos feridos, machucados, nós resistimos em perdoar, nós resistimos em acolher, resistimos em amar, nos deixamos levar pelos sentimentos. E olha que os sentimentos não são nem bons nem maus. Nem bons nem maus, são só sentimentos. Sentir nem é pecado. Padre Léo insistia tanto na palavra que diz: podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa mágoa, sobre o vosso ódio, sobre o vosso rancor, e nem deis lugar ao demônio. Podeis irar-vos, sentir raiva, por exemplo, contanto que não pequeis. Então a conversão dos nossos sentimentos, pedir todos os dias aquilo
que nós aprendemos cantando com o Padre Zezinho, ter o pensamento, o coração semelhante ao coração de Jesus, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Essa conversão do sentimento, a conversão da nossa vontade, e essa nesse tempo que se chama hoje, é a mais urgente, nesse grito que Oséias nos dá: voltai-vos para ouvir a palavra, para encontrar a palavra de Deus, e poder voltar àquilo que Deus nos pede. É importantíssimo a conversão da nossa vontade, essa vontade tantas vezes fraca, essa vontade tantas vezes combalida, essa vontade tantas vezes mal educada, essa vontade tantas vezes indisciplinada. Porque se jejua? Para poder domar a vontade, para poder curar a nossa vontade fraca. Somos muitas vezes, eu gosto de exemplificar assim, vocês já viram biruta de aeroporto? Já viram biruta de aeroporto? Aquele lá em Minas, né? Aquele coador que fica lá no alto para indicar para onde toca o vento. Tem muito cristão biruta de aeroporto. Para onde o vento toca, vai. Para onde o vento manda, ele vira. Para onde o vento inclina, vai. Não, educar a vontade. Educar a vontade. Disciplinar a vontade, converter a vontade. E isso se faz com foco na palavra de Deus, como pede Oséias, e ao mesmo tempo, disciplinando, através do jejum, da oração, da penitência, valores que o mundo quis jogar fora, mas que na vivência cristã, nos pilares da vivência cristã, como pedem esse tempo de quaresma, são importantíssimos. Jejum, oração. Veja, para que a quaresma? O que é mais importante na quaresma? Rezar mais, jejuar mais e intensificar o nosso amor caridade. Porque esses são os 3 pilares de uma espiritualidade consistente. E aqui, esse jejuar mais, é essa disciplina da vontade. Isso é tão bonito em Betânia, quando vai chegando a quaresma, os filhos se reúnem e começam a fazer o planejamento quaresmal. E aí, uma das coisas que eles fazem são as escolhas, de onde eles vão intensificar a oração, de onde eles vão jejuar comunitariamente, as renúncias que eles vão fazer comunitariamente, e eles aprendem que, se eles forem fiéis às renúncias pedidas na quaresma, porque o Padre Léo insistia que o tempo litúrgico que mais se assemelha à vida de um filho de Betânia, é o tempo quaresmal, porque é combate espiritual, porque é luta. E isso não é só de um filho de Betânia, não? Ou eu estou falando um absurdo? Não luta não para ver. Não firma a sua vontade não, para ver se você fica de pé. Não aprende a orar não, para ver se você ouve a voz de Deus e obedece àquilo que Deus te pede. Não aprende a jejuar não, para ver se você não se torna verdadeiramente biruta de aeroporto. Então, a gente diz para o filho, e ele logo associa: ah, padre, é mesmo, se eu não consigo ser firme na renúncia de um prato a mais de comida, como é que eu vou dizer não a um carreiro de cocaína? Como é que eu vou dizer não a um cigarro de maconha? Como é que eu vou dizer não a um cachimbo de crack? É essa certeza. Então, o apelo de Oséias hoje é para que a gente volte, para que a gente busque voltar, para que a gente busque a conversão da nossa mentalidade,
a conversão dos nossos sentimentos, a conversão da nossa vontade. E enquanto o Padre fala, que você faça um profundo exame de consciência, porque o dia hoje pede, o Papa pediu, são 24 horas de oração pela nossa conversão. Então vá fazendo esse exame de consciência, para ver se você de fato, estamos na 3ª semana da Quaresma, se você de fato tem vivido como deveria esse tempo de Quaresma. Mas a liturgia não para aí. E um outro sinal providente de Deus para nós, no início desse nosso Na Trilha da Cura, com o tema família, lugar de reconciliação, é exatamente esse, o evangelho que nos foi proposto. Esse evangelho, tirado de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 a 34, onde Jesus é questionado por um escriba da lei sobre os mandamentos, sobre qual é o maior dos mandamentos, sabe, no fundo sobre o que é essencial na lei. E quando esse escriba se aproxima de Jesus, ele tem na mente dele, como um bom judeu que era, tanto era um bom judeu, porque ele vai ser elogiado por Jesus, porque ele responde direitinho. Ele tem diante dele os 248 mandamentos da lei judaica. 248 mandamentos. Ele tem diante dele as 365 proibições da lei judaica. 248 mandamentos, 365 proibições que compõem a lei judaica, estava ali diante dele, e ele provoca Jesus para dizer, olha, diante disso tudo, o que é essencial? O que é essencial? E Jesus responde na linha profética, fazendo olhar para o essencial, como Moisés, aliás, como Oséias nos pede nesse texto para olhar para o essencial, voltar para ouvir a palavra de Deus, acolhê-la na vida, para poder romper com os ídolos, com a idolatria, para poder olhar a nossa vida. É isso que Oséias diz, e lá, ali na vida, na lida do dia a dia, não se perder no exterior, para se encontrar o essencial no interior do coração. Jesus toca no essencial da vida humana, no essencial do coração humano, coisas que os santos resumirão assim: ama e faz o que quiseres. Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. São João Paulo II, o amor me ensinou tudo. O amor me explicou tudo. O amor resolveu tudo junto do meu coração. O amor. Então, Jesus dá uma resposta mandando para o essencial. Diante dos 248 mandamentos, das 365 proibições, Jesus diz para aquele escriba, respondendo à luz de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E depois pega Levítico 19:18 e diz, e ao próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos e irmãs, família Betânia, família Canção Nova, o apelo de Deus Na Trilha da Cura, querendo que a sua família se transforme num lugar de reconciliação, o apelo da igreja para que nós busquemos na oração a força para a nossa conversão, é esse: a nossa direção é o amor. Precisamos nos converter na direção do amor, porque o amor é a resposta de Deus para nós. O amor é a resposta que o nosso coração necessita. O amor é a única força capaz de transformar alguém, dirá o Padre Léo.
O amor é a única força capaz de mudar a sua família. O amor é a única força capaz de mudar a nossa igreja, o nosso mundo, o nosso país. O amor é a única força, o amor é a resposta. O cristão não pode se cansar do amor, porque se ele se cansar do amor, ele se cansa de Deus. O cristão não pode desistir do amor, porque se ele desistir do amor, ele desiste de Deus. O cristão não pode desistir do amor, porque se ele desistir do amor, ele desiste daquilo que é o essencial do seu ser, aquilo que faz com que ele seja o que Deus pensou para ele desde toda a eternidade. Imagem e semelhança de Deus no amor, é para lá. Por isso, o mandamento que de fato resume tudo é esse, o amor, porque esse toca na nossa relação com Deus e na nossa relação com os irmãos. O apelo de Oséias: voltai. Voltai com o coração convertido e transformado, é voltai para uma vida no amor e pelo amor. Por isso eu pergunto: como está o amor na sua casa, na sua família? Como está o amor de marido e mulher, de esposo e de esposa? Como está o amor de pais e filhos? Como está o amor de irmãos, entre irmãos? Como vai o amor capaz de mudar o nosso olhar sobre as coisas? O amor capaz de verdadeiramente converter a nossa mente, a nossa mentalidade, converter os nossos sentimentos e converter a nossa vontade. O amor que é capaz de nos transformar à luz daquilo que Deus espera de nós, porque quando nós falamos em Deus, nós falamos em amor, a única definição de Deus na Sagrada Escritura. Primeira carta de São João: Deus é amor. Por isso o mandamento é Deus. Por isso o mandamento é a Trindade, que é comunhão no amor. Como está o amor na sua vida, na sua casa, na sua família? Em termos de reconciliação, amar é você não desistir do outro. Amar é você ir ao encontro do outro para acolher, como ensina a comunidade Betânia, para perdoar de todo o seu coração, mesmo como diz o Padre Léo, mesmo que o outro não mereça, mas por causa do amor, desse amor que nos leve, que nos chama à conversão, perdoar, porque Deus nos chama a perdoar. Perdoar em termos de reconciliação é você construir pontes. Eu pensava muito nisso, até para poder trazer falas do Papa Francisco, falando para o mundo que está aí cultivando o ódio, o rancor, a violência. Tema da campanha da fraternidade: violência. Num mundo tão duro que a gente tem vivido, de tanta violência, está aí a situação do nosso estado do Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso, que a gente aprendeu a amar, né? Em todos os sentidos, mas que não é só do Rio de Janeiro, é do Brasil todo. Violência que acampa em todos os lados, que não nos deixa dormir em paz, e comer em paz, estacionar em paz. Essa violência que acampa o mundo, e que alguns querem a resposta nas armas, querem a resposta com mais violência, achando que é colocando arma dentro de casa, liberando cada um para ter uma arma dentro de casa, debaixo do travesseiro, que vai resolver o problema. Achando que combatendo o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, se afastando do mandamento essencial, é que vai dar a resposta. Não, você é cristão. Cristão não cria muros, cristão faz pontes. E aí eu me lembrei de uma história muito simples, que você já deve ter ouvido, mas que responde a isso. Preste atenção. Diz que havia dois irmãos que receberam de herança terra de seus pais, e fizeram duas fazendas, cortadas
por um riacho. Mas, por causa da repartição das terras, por causa da questão de dinheiro, de herança, claro que isso não acontece hoje nas famílias, né? Não, as famílias não brigam por causa de herança, terra, casa, pedacinho de chão, não. Padre não sabe de nenhuma história assim, isso é só ficção, só ficção, é parábola, né? É história. Então, e aí esses irmãos brigando, chegaram às vias de fato, se desentenderam, discutiram, até se agrediram fisicamente. E aí, nessa agressão, o irmão mais novo virou para o mais velho e disse: olha, você morreu para mim. Você morreu para mim. Nunca mais lhe dirijo a palavra, você não fala mais comigo. E depois desse arrobo de violência, assim, tomaram distância um do outro, e foi cada um para a sua terra, se separaram por aquele riacho, e ficaram sem se falar por meses, anos. Aí, todos os dois magoados, feridos, com muito ódio no coração pelos irmãos. Eles até sentiam que papai e mamãe devem estar revirando no túmulo, porque papai e mamãe nunca queriam que eles brigassem, mas a raiva era tanta, o ódio era tanto, o cultivo daquele sentimento ruim, a não conversão do sentimento era tão forte neles, que eles acabaram vivendo tempos sem se falar. Quantas famílias vivem esse mesmo processo, infelizmente? Certo dia, bateu na porta do irmão mais velho um carpinteiro. E esse carpinteiro chegou, bateu na porta e diz: olha, eu estou de passagem por aqui e preciso de um emprego, eu sou carpinteiro. Será que o senhor tem alguma coisa que eu possa fazer para eu poder ganhar um dinheiro e continuar a viagem? Aí o carpinteiro, o fazendeiro, irmão mais velho, virou e falou assim, pensou e disse: eu tenho sim um trabalho que você pode fazer. Eu tenho ali no celeiro tábuas boas, moirões bons, firmes, e eu quero que o senhor vá até a beira daquele riacho e construa uma cerca enorme, para eu não ter que levantar de manhã e nem correr o risco de ver a fuça do vizinho do lado. Quem era o vizinho do lado? O irmão mais novo. E aí virou para o carpinteiro e disse: vai lá e faça essa cerca, mas bem alta. O carpinteiro foi. Só que o irmão mais velho saiu de casa, foi fazer as coisas dele, foi fazer as compras dele, deixou o carpinteiro lá com o trabalho, o carpinteiro entregou serrote, prego, martelo, o que foi preciso, e o carpinteiro foi fazer o trabalho. Só que, ao invés de fazer uma cerca enorme, o carpinteiro foi e fez uma ponte. Uma bela ponte de madeira, bem construída, que ligou um lado do outro do rio. Quando o irmão mais velho chegou, ficou muito bravo. Chamou o carpinteiro e disse: o que é isso? Você está brincando com a minha cara? Onde já se viu? Eu pedi para você fazer uma cerca alta e você vai lá e me faz uma ponte? Que história é essa? Além de gastar a minha madeira, ainda corre o risco agora de fazer com que aquele outro lá do outro lado acabe vindo aqui com mais facilidade para me importunar, para estragar a minha vida, porque só de pensar nele o meu coração se enche de amargura, de ódio, de rancor por causa dele, e não tem o que fazer. E agora eu quero que você vá lá e desmanche tudo isso, porque não foi isso que eu pedi que você fizesse. Só que o irmão mais novo, quando viu a ponte construída, ele tinha acabado de chegar, quando viu aquela ponte construída, se emocionou e pensou assim: meu Deus, eu falei tanta coisa ruim para o meu irmão mais velho, e ele ainda teve a coragem de mandar construir uma ponte
para facilitar a minha passagem para o lado de lá, para vê-lo, eu não posso ficar com o coração endurecido. Eu sinto falta dele, preciso ir lá. E começou a atravessar a ponte. Quando o irmão mais velho viu que o irmão mais novo vinha até a ponte, virou para o carpinteiro e falou: não falei? Vai vir aqui me pedir dinheiro. Ah lá, já está querendo alguma coisa, pode saber que ele vai pedir dinheiro, que ele vai querer alguma coisa, etc. Aí o irmão mais novo parou no meio da ponte e gritou assim: meu irmão, me perdoa. Essa ponte era tudo que eu queria construir no meu coração para ligar até o seu coração. Muito obrigado por me dar a oportunidade. É sinal que você já me perdoou. Quando o filho mais novo falou isso, o irmão mais novo falou isso, o irmão mais velho levou um choque. Encheu os olhos d'água e entendeu. E disse: é verdade, meu irmão, eu te perdoo. E foi até o encontro do irmão mais novo e deu um abraço. E lembrando muito o filho pródigo, morreu no abraço o mal que eles tinham feito. Quando o irmão mais velho se lembrou do carpinteiro, correu até ele e disse assim: muito obrigado por fazer essa ponte. Pode ficar tranquilo que eu vou te contratar, eu tenho um trabalho para você. O carpinteiro virou para ele e disse: não, eu já cumpri a minha missão aqui, fiz uma ponte, agora preciso ir adiante porque eu sei que há outros riachos para serem unidos através de uma ponte que eu construí. E os irmãos se reconciliaram. A história nos ensina. Eu creio que se o Padre Léo não contou essa história aqui na Canção Nova, ele gostaria muito de ter contado. Porque eu penso nessa história e penso em outro carpinteiro. Quem era carpinteiro? Jesus. O filho do carpinteiro, o carpinteiro era Jesus. E Jesus é esse que pede para você, para mim, que a nossa missão é missão de carpinteiro. Construir pontes, olhar para o amor como essência dos mandamentos, é se dispor a não construir muros na nossa vida, a não construir muros nos nossos relacionamentos, a não construir muros entre esposo e esposa, a não construir muros entre pais e filhos, a não construir muros entre filhos e pais, mas também a não construir muros entre vizinhos, não construir muros entre amigos, entre sociedade, no lugar que a gente trabalha, nos nossos locais de trabalhos, não construir muros. Mas porque somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós somos chamados a construir pontes. Pontes que nos levem ao coração daqueles que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, porque todas as pessoas que passam pela nossa vida, passam na medida certa da nossa necessidade. Aquele livrinho que eu gosto muito e já repeti algumas vezes, não sei se você sabe, mas quanto pior a pessoa que convive com você, melhor para você. Pode cutucar o outro, mas é verdade. Melhor para você, porque é ele que Deus usará para lapidar o seu coração, para lapidar o homem e a mulher que Deus sonhou para você desde toda a eternidade, para que você enxergue no espelho que é o outro, os seus próprios defeitos, os seus próprios erros, os seus próprios pecados, porque o outro é um espelho para mim, e aquele que a gente tem mais dificuldade, aquele que mais nos provoca, é aquele que mais tem capacidade de nos transformar, se a gente deixar que a força do amor, do mandamento que vem de Jesus, faça a diferença na nossa vida. Nós temos a tendência de querer que o outro faça do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, na nossa hora, do jeito que a gente deseja que ele faça. Com muita facilidade nós desrespeitamos o outro e não deixamos que o outro seja o que ele é. Não deixamos que o outro seja aquilo que Deus pensou para ele.
nós não respeitamos o outro como o outro merece ser respeitado. Nós não damos tempo para que o outro seja maturado à luz da vontade de Deus. Nós não damos tempo para que a conversão, que tantas vezes é tão difícil para nós, alcance o outro naquilo que ele é e naquilo que ele precisa. Há um tempo atrás eu vivi uma experiência que me fez rezar muito. Eu não sei se você já viveu isso. Não sei se você já rezou alguma vez pedindo que Deus mudasse alguém. Não sei se você já rezou alguma vez pedindo que Deus convertesse alguém. Não sei se você já rezou alguma vez pedindo que Deus transformasse a outra pessoa. E por causa disso, eu não sei se você já ficou certas vezes, vamos dizer assim, chateado com Deus, meio importunado com Deus, porque Deus não te atendeu, porque Deus não fez a conversão que você gostaria que Ele fizesse. Não sei se você já viveu a experiência de ter, de certa forma, brigado com Deus, porque parece que Deus está demorando. Parece que Deus não está te atendendo, não está convertendo o outro, porque você já não aguenta mais que o outro cometa os mesmos erros, as mesmas faltas, os mesmos pecados. Não sei se você já não brigou com Deus, em algum momento não brigou com Deus, porque parece que a conversão daquele que você ama está demorando. Eu já vivi isso, e me peguei fazendo isso, e muito estranho porque naturalmente eu sou muito paciente e sobretudo muito acolhedor, sobretudo com os filhos de Betânia. Mas quando o filho de Betânia é seu irmão, é mais difícil. Assim, quando muitas vezes o filho de Betânia é seu filho, é mais difícil. Assim como muitas vezes quando o filho de Betânia não é o filho do outro, mas é o seu, é mais complicado. E eu experimentei isso. E aí um dia me fiz essa pergunta: meu Deus, por que eu tenho tanta paciência e espero e às vezes acolho até com uma certa paciência dilatada o erro dos meus filhos e filhas de Betânia e não aceito de forma nenhuma o erro do meu irmão que é filho de Betânia? Por quê? E aí, revendo a minha história, fui olhando, todos os pré-conceitos que eu tinha em relação ao meu irmão, que na verdade era em relação a mim mesmo, afinal de contas ele é irmão do padre. Onde já se viu? Os filhos de Betânia se convertem, o irmão do padre não se converte? Por onde já se viu, a restauração funciona para os outros e não funciona para o meu irmão? Isso me fez rezar muitas vezes e algumas vezes brigar com Deus, até que eu tomei consciência e fui aprendendo nesse exercício de amar. E a gente só ama de verdade se colocar Deus na frente. A gente só ama de verdade se colocar esse óculos chamado fé diante dos nossos olhos. É como se fosse verdadeiramente um óculos que a gente coloca diante dos nossos olhos para enxergar aquele que está ali, às vezes, do nosso lado, de forma diferente. Sem esse óculos, nós julgamos demais. Sem esse óculos, nós nos tornamos, ao mesmo tempo, juiz e algoz daqueles que convivem conosco. Nós tomamos o lugar de Deus muitas vezes e nós mesmos queremos condenar, nós mesmos queremos dar a sentença, nós não queremos esperar, nós não queremos viver a dinâmica do filho pródigo que sabe esperar para acolher, mas pelo contrário, a gente aponta o dedo, a gente diz, a gente condena, a gente espizinha, a gente diz: olha, não ajudo mais, não faço mais, morreu para mim. Vou construir um muro, ele não passa mais, que fique do outro lado, que viva a vida dele, porque eu vou viver a minha. Eu sei que muitas vezes a maior fonte de doença psicossomática é dentro da nossa casa, da nossa família.
Eu sei que muitas vezes nós adoecemos dentro da nossa casa. Há famílias doentes, com relacionamentos doentes, relacionamentos quebrados, relacionamentos feridos, machucados. Às vezes nós temos na nossa família verdadeiros vampiros emocionais que mete o dente e suga as nossas melhores energias. É verdade, eu sei que tem realidades de famílias sofridas. Escrevi sobre isso no livro Perdão Sem Limites. Eu sei disso. Então, se a gente não colocar diante dos olhos esse óculos chamado fé, esse óculos chamado Deus, esse óculos chamado amor, nós não conseguimos fazer aquilo que Deus espera de nós. E eu passei por esse processo. Olhei para o meu irmão caçula, pode ser até que ele esteja ouvindo agora, não sei, porque olhei para ele e disse assim: de hoje em diante não brigo mais com Deus. De hoje em diante vou amá-lo do jeito que Ele é. Não vou aceitar os erros, os desmandos, as situações tortas, porque isso não é educar. Educar, muitas vezes, é usar a vara, né? A palavra diz, mas eu vou amar, eu vou entregar, eu vou acolher, eu vou dar crédito, como diz o nosso livro Viver Betânia, é trazer para perto, acolher é trazer para perto, é dar crédito, é acreditar de novo, é estender a mão, é envolvê-lo na certeza de que ele é amado. E eu comecei a rezar isso e trazer a figura do meu irmão. E que alegria, há algumas semanas atrás, e olha que eu já tinha tentado, eu às vezes ficava com raiva porque eu prego retiro todo mês em Betânia, e o meu irmão nunca veio participar. Eu rezo tantas missas, e o meu irmão não ia nas missas. Eu preguei tantas vezes, acolhi tantos filhos, e o meu irmão fugindo. E ali, nesse exercício, eu fui entregando, lembrando, amar, sem desistir. Lembrando do Padre Léo, a única força capaz de transformar alguém é amar, amar, amar. Olhava para minha mãe e sentia uma dor enorme, porque minha mãe ali com Alzheimer, naquela situação, todas as vezes até falava, graças a Deus que ela tem Alzheimer, porque não precisa ver essa palhaçada toda. Mas ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, quanta coisa perdida. E algumas semanas atrás, Deus me deu a resposta. Meu irmão foi para um dos recantos mais distantes de Betânia, lá em Cianorte, sem que eu soubesse, porque ele foi via um casal de consagrados, que tem um dom de acolhimento maravilhoso, que é o Ney e a Fátima. A casa do Ney e da Fátima parece curva de rio, eu falo para eles. Só para o que não presta. Só os piores para lá. Parece curva de rio lá. E aí, pelo Ney e a Fátima, sem que eu falasse, sem que eu pregasse um sermão, sem que eu brigasse, sem que eu isso, sem que eu aquilo, ele foi parar lá no recanto de Cianorte. Aí lá no recanto de Cianorte, começou um processo sem que eu soubesse. E aí, com a ajuda deles, dos outros consagrados, agora foi caindo a ficha. Parece que foi caindo a ficha. E para mim a alegria maior, ele aceitou fazer retiro, acampamento, né? Junto com os campistas, aceitou fazer. E sem que eu soubesse também, aí fui recebê-lo, deu certo algumas coisas, eu fui recebê-lo na saída do acampamento. E grande foi a minha alegria, quando ele saiu desse acampamento, transformado, com um brilho no rosto que eu nunca tinha visto no meu irmão, que de uma forma assim, que eu sonhei para ele, desde que eu me entendo por gente, porque esse irmão, quem buscou no hospital fui eu. Eu sou o filho mais velho,
E na época, papai estava viajando quando a mamãe ganhou, deu à luz, sentiu as dores e tal. Aí eu que chamei o táxi, eu que fui até no hospital, aí eu que arrumei tudo, foi parto normal, foi rapidinho, né? Rapidinho para quem está de fora. Aí eu arrumei tudo, trouxe para casa, liguei para o pai para falar que tinha nascido. E aí eu vi, Deus me fez perceber que aquele dia era como se eu estivesse buscando o meu irmão de novo. Depois de um novo nascimento, eu estava lá. Era preciso que eu estivesse lá para buscá-lo de novo para um novo nascimento. Mas não é sobre a conversão dele que eu quero falar, não. Isso me marcou muito. Choramos juntos, chorei muito, falei isso para ele lá, ele falou, chorou muito para mim, me pediu perdão, olha a ponte, me pediu perdão, eu pedi perdão para ele também, pelos excessos, muitas vezes, por tantas coisas, né? Porque a gente carrega nas tintas, na mão, às vezes quando a gente age pela não conversão dos sentimentos, a gente fala demais e depois que a palavra sai, para consertar é difícil, mas não é sobre ele que eu quero falar. O que me marcou verdadeiramente, olhando para aquela situação toda, porque ele vai ter a luta dele, né, agora sobretudo, retomando, vendo, e eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, é de fato a busca de um novo homem, de um novo irmão, mas o que me chamou a atenção foi a minha situação. Eu senti no coração como se Deus me dissesse, está vendo? Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é com as suas forças, não é do seu jeito, da sua maneira, não é com a sua marcação, sabe aqueles bumbos que marcam o tempo e a hora? Não é. Aqueles que passam pela sua vida, antes de tudo, são de Deus, pertencem a Deus, são deles. A você cabe amar, a você cabe viver os mandamentos que estão aí, o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o próximo é aquele que está próximo. E aqueles que estão na sua casa, na sua família, são em primeiro lugar os mais próximos. Então, não desista da sua família. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos, dos seus netos. Não desista dos seus irmãos. Não desista. Crie pontes. Vá ao encontro da reconciliação, e nós vamos falar sobre isso ao longo de todo esse final de semana. Vá buscar a força da reconciliação que tudo transforma. Vá buscar aquilo que nos faz essencialmente cristãos. O perdão, a misericórdia, o acolhimento. Aqueles que estão do teu lado talvez sejam os primeiros que precisam do teu coração misericordioso para ser semelhante ao coração de Jesus. Então, faça isso. Crie pontes que te levem para junto daqueles que Deus confiou a você. Não desista. É isso que nós fazemos com os nossos filhos e filhas de Betânia. Como é bonito quando chega no momento da reinserção social, a última etapa do nosso projeto pedagógico, onde nós vamos aos poucos criando essas pontes, esses elos com a sociedade, com a família, com os grupos, com as pessoas que podem ajudar aquele filho a ficar de pé, a se manter de pé. Criar novamente pontes capazes de viver um relacionamento saudável, marcado no amor que transforma, que renova, que cura, que liberta. E a gente vê milagres verdadeiramente acontecendo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E fechando os seus olhos, que você possa, nesse primeiro dia na trilha da cura, pensar na sua casa, na sua família. A palavra é volta. Ouça a palavra de Deus e volte. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. Volte para aqueles que são seus. Volte para o seu esposo, para a sua esposa.
Volte para os seus filhos, volte para os seus pais, volte para os seus irmãos. Vá pensando naqueles que você precisa perdoar, naqueles que te feriram, machucaram. Meu Deus, quantas famílias rachadas, destruídas, por causa de dinheiro. Dinheiro que ninguém vai levar para o caixão, por causa de bens materiais. Pais que não falam mais com filhos por causa de dinheiro. Filhos que não falam mais com pais por causa de dinheiro. Irmãos que não se falam mais por causa de herança. Que você possa pensar nos seus relacionamentos agora e pedir que a força do amor, como mandamento essencial do Senhor, vá irrigando agora todos os canais dos seus relacionamentos familiares. Vá trazendo a imagem dessas pessoas. E aí no seu coração vai dizendo: agora você pode fazê-lo porque você está na casa do Pai das misericórdias. E Ele chama você a experimentar a misericórdia e ser canal e sinal dessa misericórdia. E se você precisa perdoar alguém, um amigo, um vizinho, alguém que você sabe que te magoou, que te prejudicou, alguém que de repente até faleceu, já não está mais aqui conosco fisicamente, mas traga e vai dizendo: hoje eu me decido a nas mãos desse carpinteiro, desse divino carpinteiro, a criar pontes, Senhor. Pontes que me façam, que me levem ao coração desses que eu hoje declaro, em nome de Jesus, o meu perdão. Em nome de Jesus, eu perdoo de todo o meu coração. Eu acolho e eu me disponho, Senhor, a durante na trilha da cura, tomar a decisão, convertendo a minha mente, os meus sentimentos, a minha vontade, tomar a decisão de ir ao encontro, Senhor, dessas pessoas na primeira oportunidade e dizer: eu amo você. Eu perdoo você, eu acolho você, eu recomeço com você. Em nome de Jesus eu coloco agora no coração de Jesus tudo o que aconteceu entre nós, porque o passado não volta, e eu tomo a decisão de amar agora, amar hoje, perdoar hoje, decidir hoje. Muito obrigado, Jesus, divino carpinteiro, por essa ponte construída, por esses muros quebrados, por essa cerca demolida e por essa ponte, Senhor, ressignificada, recriada para o perdão e a misericórdia de Deus. Terminando com essa canção, tome a decisão de viver no amor e pelo amor. Ama e faz o que quiseres. O amor vai te explicar tudo. O amor vai te ensinar tudo. O amor fará com que você compreenda tudo, porque Ele é a única força capaz de transformar alguém. Toma posse dessa graça. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do
cultivo desta fé, e só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.